Irmãos, mesmo assentados, vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Atos, no capítulo 27. Atos, capítulo 27. Atos, capítulo 27, nós vamos fazer a leitura do versículo 24 ao versículo 29. Todo o contexto de Atos 27 está dentro da viagem, de Paulo, quando ele foi enviado à Itália ali. E diante desta viagem ele vai enfrentar alguns perigos, Inclusive enfrenta ali o naufrágio. Por isso que nós vamos pegar essa parte final, a partir do verso 14 ao verso 29, e vamos, se Deus quiser, trazer algo novo aos nossos corações. Atos, capítulo 27, do versículo 14 ao versículo 29, nos diz assim: Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixados a levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo, conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem a nascer-te, abriram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, tendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fosse atirado contra lugares rochosos, lançaram na popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Que Deus abençoe a sua palavra lida neste momento. Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, a tua palavra foi lida, ela é preciosa por excelência, ela é alimento, e nós estamos aqui na total dependência do Senhor, Deus. Pai, quis o Senhor que nós, como igreja, iniciássemos mais uma caminhada, Deus. Que nós fôssemos agraciados por contemplar o início de mais um ano em nossa existência. Oh Deus, mas queremos que o Senhor continue adiante de nós. Queremos que o Senhor continue à nossa frente, Deus, nos conduzindo. E é por isso que nós cremos que a igreja é totalmente dependente do Senhor, Deus.
porque somos limitados. Muitas vezes nos apavoramos, muitas vezes, meu Pai, duvidamos até, mas nós sabemos, Deus, que podemos contar com o Senhor, porque o Senhor é tudo em nós. Por isso que nós estamos na Tua casa para ouvir a Tua voz, para que o Senhor possa fazer com que a igreja caminhe mais um pouco, e caminhe em Deus com perfeição, e caminhe com unção, caminhe em Deus anunciando soluções, e acima de tudo, Deus trazendo a esperança, e trazendo a mensagem de salvação àqueles que se perdem. Por isso, Deus, conduz a Tua igreja, no que há de prosperidade material, e no que há de prosperidade espiritual, Deus, caminha com a Tua igreja. Que este ano seja um ano de bênção sobre nós. É a nossa oração. E fala conosco, em nome de Jesus. Amém, amém. 14 dias vivendo uma extrema dificuldade e ameaças terríveis. 14 dias. Eu não sei quanto tempo você já vivenciou na sua vida, e quem sabe em algum momento desses você falou assim, estou perdido, o que vou fazer? Paulo estava vivendo esse momento tão dramático, né, de um naufrágio. Ele estava ali vivendo um momento íper da sua história. E é nesse sentido que nós queremos falar na igreja de hoje. O que Paulo trouxe para dentro de si mesmo, que Deus revelou a ele para que ele pudesse romper aqueles 14 dias e diante de uma visão tão verdadeira, de grande destruição, o Senhor trouxe a ele a vida, preservou a ele a vida e a vida de todos que estavam no barco. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite na casa do Senhor. E primeiro eu quero considerar, queridos, que o livro de Atos, os Atos dos Apóstolos, ele foi escrito exclusivamente para orientar a igreja em relação à sua missão permanente, uma missão permanente, e vem como relato do Espírito Santo, como o Espírito Santo capacitou os apóstolos para propagar, para evangelizar, para divulgar o testemunho de Cristo ao mundo gentil. Então o livro de Atos vem revelar a vontade de Deus através do Espírito Santo à igreja, para que ela continue evangelizando e pregando a palavra do Senhor. Em particular, eu trago uma breve síntese do capítulo 27, um capítulo especial para nós. A história da viagem de Paulo à Itália. Chique, né? Ele foi para a Itália naquele momento, só que ele estava preso. Ele estava como prisioneiro neste navio. E ele vai de navio, sendo que há no meio da caminhada, ali no meio, aonde ele estava navegando, acontece o naufrágio, e diz o texto, e se você ler todo o contexto de Atos 27, que houve uma perda total do que se conhece como material, da carga ao navio, mas não se perdeu nenhuma vida. E o que a Bíblia relata no capítulo 27, que tinham ali 276 almas naquele navio. 276 almas. Detalhe, né? E nenhuma delas foram perdidas. Quando nós olhamos o número que a Bíblia relata para nós, no capítulo 27, nós ficamos assim curiosos. Mas a nossa curiosidade, logo, ela é dissipada, ela é vencida, porque nós sabemos da particularidade de quem escreveu o livro de Atos, que é Lucas, o médico, né? E ele é detalhista, rico em detalhe. E ele dá esse número exato de todas as pessoas, do número de todas as pessoas que estavam ali naquele momento, né? E é por isso que nós sabemos que esta leitura e esta descrição, como apresentada no capítulo 27, é de particular registro de Lucas. Então Paulo tinha ali a garantia pessoal, primeiro, de Cristo, que ele daria testemunho dele em Roma. E como se não bastasse, né, o anjo lhe apareceu, lhe afirmando que ele iria chegar a Roma, e nenhum daqueles passageiros, das pessoas dos 276, iriam se perder, por causa dele. Olha que coisa interessante. Você já parou para pensar que você pode ser instrumento de Deus para salvar vida literalmente? Por amor a você, vidas podem ser poupadas. E principalmente quando você está vivendo o centro da vontade de Deus, da obediência de Deus. Olha só, Deus aparece, Deus fala, olha, fique tranquilo,
Só o navio, a carga, o que é material, vai para o fundo do mar. Mas nenhuma vida irá perecer. Eu, particularmente, eu vejo isso aqui como se Deus falasse assim: Paulo, você é um gerador de vida. Aonde você está, a vida. Aonde você está, eu estou. Então não justifica um campo missionário tão vasto que você está na mão, mesmo diante de 14 dias de turbulência no mar, de um mar extremamente agitado, você será referência de vida neste barco. Ninguém vai se perder. Ah, igreja, nós precisamos viver essa verdade. A nossa presença precisa ser uma referência de que vidas serão poupadas para serem salvas por Cristo Jesus. Olha que coisa bonita. Então, o homem de Deus, um homem apenas, acompanhado de outros homens, anjos e ministrações proféticas, uma tempestade terrível, muitas almas, 276 pessoas, guardas e tripulações. Num ambiente como esse, e circunstâncias tão complexas, é que Paulo estava ali administrando toda uma situação. Detalhe, ele era prisioneiro. E ele que estava administrando naquele barco tudo o que estava acontecendo. Por quê? Porque o Senhor estava com ele e ele glorificava a Deus naquela situação. Sendo prisioneiro. E a ele Deus revelou que tudo ia terminar bem. Então Paulo, como testemunha, uma testemunha apostólica de Cristo, ele também vai viver as suas dificuldades. Mesmo no meio da dificuldade, ele pode contar e ele sabe, ele tem certeza da presença de Deus com ele. E mesmo assim, ao longo da sua existência, do seu evangelho, ele passou por perseguições, sofreu perseguições, sofreu muito na sua vida missionária, teve 3 viagens, teve prisões e levou o evangelho até os confins da terra. E foi capacitado poderosamente pelo Espírito Santo para dar testemunho da verdade e chamar muitos judeus e gentios à fé de Cristo. Ou seja, um ministério cheio de turbulência, sem nenhum favor, apenas a graça de Deus, sofrendo coisas terríveis na face da terra, mas nada o impediu de atingir o coração dos judeus e dos ímpios, dos gentios, pregando a palavra de Deus. Quando nós olhamos para essa situação, irmãos, nós olhamos que, como igreja, independente do ambiente que ela for viver e vivenciar, a sua missão precisa ser executada. O seu objetivo precisa ser alcançado. Porque quando eu olho para essa narrativa de Lucas a respeito da vida de Paulo, daquele momento, e que ele vai cumprir cabalmente o seu ministério, levando a palavra de Deus, e nós não vemos em nenhum momento ele trazendo uma desculpa, uma dificuldade para que isso fosse o seu objetivo fosse alcançado, eu fico perguntando como nós, no tempo presente, qual seríamos nós, a nossa justificativa diante de Deus, para que parássemos a nossa caminhada como cristão, como evangelista, como missionários, pastores, servo do Senhor Jesus. Qual seria a desculpa que nós daríamos para Deus? Falar assim: Senhor, eu não consegui pregar, porque grande era a perseguição que eu sofria. Aí de repente você para e olha para a palavra de Deus, pega somente o exemplo de Paulo. Será que nós ficaríamos bem ou ficaríamos constrangidos? O que eu quero trazer, que as dificuldades, as turbulências, as tempestades que porventura você e eu e a igreja venham a passar neste ano, nós precisamos continuar pregando a palavra de Deus. Porque homens assim fez para pregar a palavra do Senhor. Então eu quero compartilhar com a igreja os motivos pelos quais a igreja segue caminhando, mesmo diante das tempestades, tendo como base este momento tão específico da vida de Paulo. E eu creio, já antecipando, se Paulo venceu todas as tribulações e toda a dificuldade, em especial aquele naufrágio, eu acredito que a igreja em Cristo pode vencer toda e qualquer situação de turbulência para a sua existência.
e continuar como canal de bênção, como luz do mundo e sal da terra. Por isso que nós vamos trazer esse exemplo aos nossos corações, pegando como exemplo este momento tão específico da vida de Paulo para a igreja. Então, qual o primeiro motivo que eu tenho e trago a certeza que a igreja segue caminhando mesmo na tempestade? É a mesma certeza que Paulo teve. Dá uma olhadinha no versículo 23. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus a quem eu pertenço, e veja bem, a quem eu sirvo, esteve comigo. Esteve comigo. Então, qual é o primeiro motivo que leva Paulo a ter certeza que ele iria concluir aquela viagem? Qual é o primeiro motivo que a igreja precisa abraçar para que ela também creia, persevere e caminhe para atingir os seus objetivos? É a certeza da presença de Deus. É a certeza da presença de Deus. Irmãos, se nós quiséssemos resumir todo o ministério apostólico, todos os apóstolos, há uma coisa característica dele que eu não tive e você não teve, muitas pessoas também não tiveram, mas não foi dificuldade para crer. Eles tinham certeza da presença. Eles conviveram com Cristo. E após a ascensão de Cristo, eles tinham certeza da presença de Deus. E essa questão da presença de Deus é tão importante na vida da igreja, é tão importante na minha vida e na sua vida, que na própria vida de Cristo, os céus trouxeram essa verdade, a realidade, a Cristo enquanto Deus homem aqui conosco. Se o próprio Cristo, os céus, revelava constantemente para ele que a presença de Deus Pai estava com ele, e Deus estava com ele em todo momento da sua caminhada, isso também precisa ser uma certeza para nós. Se Cristo teve esta verdade sendo aplicada a ele desde pequeno, e até mesmo antes de nascer, para que a presença de Deus não tivesse dúvida na sua caminhada, eu creio que também hoje Deus se revela assim para nós. Quando nós vemos o início do cumprimento das profecias messiânicas ali em Maria, com José, nós vamos ver o convencimento a José e a Maria de que aquele menino que iria nascer era gerado pelo Espírito Santo de Deus, foi através da presença de um anjo de Deus, tanto a José quanto a Maria. Ou seja, para que não houvesse dúvida no coração daqueles que teriam a função de criar um Filho de Deus na terra, que Deus está ali presente com eles. Então os céus se manifestaram. Então no coração de José e de Maria não havia dúvida alguma de receber Jesus como Filho de Deus, porque a presença de Deus foi revelada a eles. Foi visível, perceptível. Ouviram e viram Deus, para que eles recebessem aquela criança como filho de Deus. Quando nós caminhamos mais um pouquinho, nós vamos ver o nascimento de Cristo, que falamos tanto há pouco tempo no Natal. Quando o Senhor Jesus nasceu e estava ali na manjedoura, os anjos apareceram aos pastores, revelando o nascimento do Senhor Jesus, revelando o endereço aonde ele estava. E diz mais o texto que uma miríade de coro celestial de anjos se apresentaram nos céus, mais uma vez colocando diante de Maria e José a presença, se revelando a eles que aquele menino de fato era o Filho de Deus, ou seja, a presença de Deus novamente visível, o céu se manifestando. E é por isso que eles caminharam. Um pouquinho mais à frente, o próprio Deus aparece, o anjo de Deus fala assim: vai para o Egito, fica lá. Deus também se revelando. Depois volta de novo para Nazaré, Deus revelando. Quando nós estamos mais à frente um pouquinho, no batismo do Senhor Jesus, ali com João, no Rio de Jordão, os céus se manifestam. Uma voz se apresenta: esse é meu filho amado em quem me comprazo. A presença do Espírito Santo, de forma simbólica por uma pomba, estava ali a Trindade sendo revelada naquele que estava sendo batizado como Filho de Deus. Deus se apresentando, se revelando, estando presente ao seu próprio Filho na face da terra. Olha que coisa interessante. Logo em seguida, ele é levado pelo próprio Espírito ao deserto. A Bíblia diz isso. E após ali 40 dias e 40 noites de jejum, diz o texto que ele é alimentado pelos anjos, mais uma vez os céus se apresentando de forma visível, a presença de Deus, a presença da vontade de Deus, ali sendo uma realidade diante dos olhos do Senhor Jesus.
o Verbo encarnado, o Deus homem, não tendo dúvida diante da sua visão, que Deus estava presente com ele. Mais à frente nós vamos ver no Getsêmani, na sua agonia, na sua oração, no seu clamor, a presença de Elias e Moisés conversando com ele. Mais uma vez os céus se abriram e se tornaram visíveis aos seus olhos, dizendo: a presença do Pai é contigo. Execute a sua missão. Eu estou contigo. Olha que coisa interessante. O próprio Cristo foi abastecido, não uma nem duas, mas várias vezes no seu ministério, onde a Bíblia nos revela que ele não tinha dúvida da presença de Deus. Em relação ali também à sua criação, os seus pais tiveram essa revelação, e ele, quanto Deus homem, também tinha essa revelação, e o céu se manifestava de forma visível diante dele aqui na terra. Não foi diferente aos apóstolos. O Pentecoste foi uma verdade. O Espírito Santo veio. Eles tiveram essa experiência. E o Deus Emanuel se tornou presente com eles em todo o tempo. Paulo, a sua conversão foi simplesmente a aparição do próprio Cristo diante dele no caminho de Damasco. Deus se apresentando: eu estou contigo. Eu estou presente na sua existência. Então, se há algo que nós não podemos ter em nosso coração, é a dúvida da presença de Deus, da presença dele em nossas vidas e na existência e na caminhada da sua igreja em todo e qualquer tempo da sua vida, da nossa existência. Por isso que a igreja, ela continua caminhando, ela segue caminhando, mesmo em tempestade, porque Deus se faz presente e ela crê nessa presença. Então as dificuldades do tempo presente não serão suficientes para abalar a existência e a caminhada da igreja, porque a presença de Deus, de certa forma, vai alimentar e fortalecer e encher os nossos corações de esperança para continuarmos exercendo o nosso ministério. Mesmo no meio da tempestade, Paulo descobriu que ele não estava sozinho. Deus não fugiu da tempestade. Deus se fez presente na tempestade. E diferente do Senhor Jesus acalmando as tempestades, onde os barcos literalmente não afundaram, onde as vidas foram poupadas, com Paulo Deus faz um pouquinho diferente. Vidas são poupadas. O mar não é acalmado, silenciado, o vento permanece, o navio é destruído, mas as vidas prevalecem diante do Senhor e diante do Paulo. O Senhor veio a ele. É assim que Deus também nos apresenta, queridos. Podemos na tempestade ter alguns prejuízos, sim. Literalmente somos atingidos por tempestade. Mas nós sabemos que Deus tem nos preservado o que é mais importante, que é a nossa vida, a nossa existência. E se Deus tem nos agraciado e nos poupando a nossa existência, porque Ele tem diante de nós objetivos para que nós possamos alcançar. Ele tem projeto para nós. A sua vontade é soberana sobre nós. E nada que nos cerca como acessório da nossa existência possa impedir a nossa caminhada, porque Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Se o Senhor tem nos agraciado este ano com vida, tem nos agraciado para caminhar, para continuar na presença dEle e sermos instrumentos para que muitas pessoas venham a conhecer o Senhor Deus e sejam poupados e livrados da morte para a glória de Deus. Jesus mesmo prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Após Ele ressurgir dos mortos, subindo aos céus, Ele chama os discípulos lá em Mateus 28, versículo 20, parte B. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A igreja precisa crescer e aprimorar nesta certeza de que Deus está presente conosco. Quando nós olhamos o livro de Hebreus, o escritor nos fala assim: seja a vossa vida sem avareza, contentarmos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Deus jamais deixará o seu povo, jamais abandonará o seu povo. O cenário de Paulo era como se alguém pudesse olhar e perguntar para ele: cadê o seu Deus? Aonde está o seu Deus? Deus te abandonou, você está sozinho aqui, preso, e agora vai morrer junto conosco.
Só que Deus já tinha antecipado e falou assim: olha, eu estou contigo, Paulo. Fique tranquilo. E quando nós olhamos a narrativa do texto, como que os marinheiros estavam apavorados, desesperados. O que eles podiam fazer, estavam fazendo. Lançando as comidas, lançando os objetos no mar, desesperado, amarrando o barco com todas as cordas que tinham dentro do navio, tentando evitar o prejuízo e o naufrágio, porque a luta deles era para que o navio não fosse ao fundo, porque eles sabiam que naquele tempo, 14 dias, que as estrelas, o sol aparecia sobre eles, eles sabiam que se o navio fosse a fundo, eles morreriam, mas o único que tinha certeza que não morreria, e pregou esta verdade, foi Paulo. Nunca, jamais te abandonarei, mesmo que estejamos vivendo intensas trevas, em meio a uma intensa tempestade. A igreja precisa crescer e viver certo da presença de Deus. Deus domina todas as coisas, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Por isso que a igreja segue caminhando, mesmo em tempo difícil. E eu sempre gosto de lembrar o que Davi escreveu no Salmo 23, versículo 4, bem conhecido: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O grande rei Davi também tinha essa consciência, tinha essa verdade, essa certeza, que os perigos o rodeavam, o cercavam constantemente, mas ele tinha certeza da presença de Deus, e aonde há a presença de Deus, a vida, a morte não opera. A morte não tem a última palavra quem tem é Deus. E Paulo já tinha recebido a última palavra de Deus: ninguém vai morrer, porque você precisa completar a sua função. Você tem uma viagem, você vai chegar a Roma, você vai chegar até César. Então fique tranquilo, eu estou contigo. E ele dá esse testemunho: o Deus que eu sirvo esteve comigo nesta noite. Que bênção, né, irmãos? E é assim que nós queremos crer, que a igreja diga todos os dias: o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós louvamos, o Deus que nós pregamos, está conosco, e ela vai cumprir a sua missão, a sua jornada, independente das tempestades que possam abraçá-la nesta caminhada, porque a presença de Deus é certa em nosso meio. Faça sol, faça chuva, guerra ou paz, nós temos a certeza da presença de Deus, e essa certeza nos faz caminhar em segurança. A igreja segue caminhando mesmo na tempestade, porque está usufruindo da presença de Deus na sua existência. Não duvide, igreja, Deus está conosco, Deus está presente, e se num dia vivermos uma calmaria, Deus está aqui, graças a Deus. Mas se porventura nós vamos viver turbulências nesta caminhada, Deus continua presente conosco. Amém? Então este é o primeiro motivo pelo qual eu creio que a igreja segue caminhando, mesmo em tempos de dificuldade, porque é certa a presença de Deus conosco. Amém? Segundo, eu quero considerar que a igreja segue caminhando no meio da tempestade, ou mesmo na tempestade, é porque o segundo motivo que cai no coração de Paulo, precisa ser também um motivo que caia no nosso coração, no coração da igreja. Versículo 24 e 25 diz assim, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você, ou seja, todos os homens ali. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Paulo já estava pregando no meio da tempestade. E eu não sei, irmãos, se vocês têm... Eu particularmente tem hora que eu fico olhando assim, o contraditório muitas vezes, da nossa pregação, mas é um contraditório extremamente verdadeiro e desafiador. Como que você vai pregar para homens habilidosos do mar, que tudo vai terminar bem, sendo que a sua experiência de administrar aquela situação, eles já tinham perdido as esperanças, que tudo ia terminar. E alguém levanta no meio de 276 vidas e diz assim: calma,
que tudo vai terminar bem. Eles olham para Paulo e dizem, você é louco, cara. Não é à toa que você está preso. Não é à toa que você tem que ser julgado e condenado e morto. Você não está vendo 14 dias de tempestade, não conseguimos ver o sol, nós marinheiros não sabemos nem aonde estamos. O barco está à deriva, está sendo sacudido pelas ondas e pelo mar, já perdemos os alimentos, se o barco não afundar, vamos morrer de fome. Não tem esperança para nós, mas o Senhor vem falando de vida, vem falando de solução, vem falando de coisas boas, em meio à tragédia anunciada que está aqui, que estamos vivenciando. Esse é o contraditório da igreja. De pregar soluções em meio às dificuldades, o desespero alheio. E sabe por que Paulo fala isso? Porque o segundo motivo que está no seu coração é porque ele crê, além da presença de Deus, a certeza da presença de Deus, o segundo motivo é que ele crê nas promessas de Deus. Como crer em algo que está sendo profetizado para você, que vai terminar bem, se você está no meio do furacão, no meio de uma tempestade? Você está olhando e o leme quebrou, você está olhando, as madeiras dos barcos estão fragilizadas, eles estão amarrando, passando uma cinta no barco, tentando fazer com que ele ficasse firme para não ser destruído, mas nada estava dando certo. Os marinheiros desesperados, 14 dias sem comer, sem conseguir ter um tempo para se alimentar. Grande era o desespero deles, mas Paulo vinha pregando vida. Não tenha medo. E traz o exemplo para cima de si mesmo. Ele fala assim, é preciso que eu compareça diante de César. Assim foi a palavra do anjo do Senhor a ele. É preciso que você vá a César. E ele usa essa argumentação para pregar e levar ali aos corações dos marinheiros a paz e a tranquilidade que o Deus de promessa irá cumprir. Que ele chegaria em Roma, que ele faria com César. E o prêmio dessa chegada a Roma é que ninguém que estava com ele ali no barco pereceria, morreria. Crê na promessa. Crê diante de um ambiente fatídico, um ambiente desesperador. Apenas um com palavra de esperança. 276 vozes no desespero, numa agonia, numa correria, cheirando morte. E apenas um cheirando vida. Apenas um falando de esperança. Apenas um tendo certeza de que tudo iria dar certo. Se fosse fazer uma votação, uma eleição, naquele naufrágio, naquele barco, da pessoa que primeiro deveria morrer, com certeza Paulo seria o escolhido. Porque as pessoas iam falar assim, olha, você está completamente contrário à realidade, você é louco. Você não tem noção do que está falando. Então, já que todos vamos morrer, então morra você primeiro. Nós vamos lançar você no mar. Pelo menos nós vamos ficar livres das asneiras e dessa palavra tão ruim que você tem falado conosco. Não queremos ouvir você, você é um louco. Mas os loucos eram aqueles que não criam que o Senhor cumpre promessa. E Deus tinha revelado a Paulo que ele chegaria a Roma, diante de César. E isso aconteceria pela graça de Deus, pela vontade de Deus. E todos que estavam navegando com Paulo seriam poupados. Aqueles homens não tinham noção que a vida deles, por vontade divina, estava segura na vida de Paulo, pela graça que Deus estava oferecendo a ele também. Isso nos leva a crer que o próprio Paulo corria risco de vida, queridos. Se o navio de fato fosse ao fundo, como foi depois, e se não fosse a intervenção de Deus, o cumprimento da promessa de Deus, Paulo também morreria, só que Paulo estava protegido e alicerçado por um Deus que quando promete, cumpre, independente do ambiente, da situação pela qual nós estejamos vivenciando. Em 2022, independente do que vamos experimentar, independente das dificuldades que já estão previstas para nós, das nossas turbulências, Deus vai cumprir a sua promessa para com a igreja. Vai cumprir a sua promessa para contigo, querido. Em todo o tempo, Deus cumpre. Quando Paulo enfrentou
aquela longa e terrível tempestade, o Senhor veio a ele com preciosa promessa. E ele lembrou a Paulo que ele estaria diante de César e que todos que estavam no navio seriam poupados. E a sua promessa são promessas firmes, são promessas verdadeiras. Quando nós olhamos o profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 10, ele traz uma palavra de refrigério à igreja, uma palavra de refrigério ao meu coração, ao seu coração, quando porventura estivermos na turbulência da nossa existência. Ele diz lá, não tema. Que palavra maravilhosa. Não temas. Primeira coisa que eu aprendi com o Senhor Jesus é que antes dele acalmar as tempestades visíveis aos meus olhos, ele quer acalmar primeiro o meu coração. Depois ele acalma a tempestade. Observa como Jesus tratava as tempestades na vida dos discípulos. Não temas, acalma. Homens de pequena fé, não é assim? Aí depois ele, mar calava, o vento acalmava, as turbulências desapareciam. Mas antes das turbulências externas, Deus fazia com que a turbulência interna fosse resolvida. Que houvesse paz no meu coração, esperança, serenidade, fé, para podermos depois presenciar a vitória que o Senhor já tinha decretado para nós. Então, quando você olhar as tempestades que porventura está nos cercando a cada momento da nossa existência, lembre-se que em primeiro lugar o milagre vai acontecer no seu coração. Você vai estar no meio da turbulência, mas vai ter paz, alegria, convicções. E vai ser revigorada, suas forças serão revigoradas para suportar e vencer. E ser o elo da comunhão de Deus àqueles que estão sem esperança. Olha o que o profeta diz, não temas. Olha o que o Senhor revela a ele, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o teu Deus. Sou glória a Deus. Igreja, não tenha medo. Deus está conosco. E olha que o próprio Deus revela, eu lhe dou força, sim, eu o ajudo sim. E olha que coisa boa, e o seguro com a mão direita na minha justiça. A igreja está segura pela mão direita de Deus. E não há turbulências e tempestades que vai fazer com que ela vá ao naufrágio, submergir e perder. A igreja vai prevalecer. Mesmo que todas as suas estruturas sejam abaladas, mesmo que todas as suas estruturas sofram as consequências das tempestades, da violência deste mundo, mas a igreja está segura e amparada nas mãos de Deus, assim como Paulo. Nada o que era visível de estrutura daquele navio foi poupado por Deus, mas todas as vidas estavam seguras nas mãos de Deus. O mar, que foi extremamente eficiente na destruição do que era material, do que era parte do navio, não foi eficiente para sequer sucumbir uma vida, quer seja de um jovem, quer seja de um idoso, de homens famintos e desesperados, que pela graça de Deus tiveram forças e vigor, e que se ajudaram e conseguiram nadar até a ilha, e a promessa de Deus foi cumprida. Nenhum daqueles homens foram vencidos pela morte, porque Deus estava com suas vidas em suas mãos. Lá em 2 Pedro 3,9, a palavra de Deus também nos relata assim, o Senhor não retarda a sua promessa, olha que bênção, ainda que alguns a julguem demorada, 14 dias de lutas. Daniel passou 21 dias esperando a resposta de Deus. O povo andou 40 anos no deserto até conquistar a terra prometida. O mundo esperou milênios para ver a chegada do Messias. E nós já estamos esperando 2000 anos a volta de Cristo. Mas o que o Senhor revela em nós, que Ele cumpre a sua promessa, mesmo que pareça um pouco demorada para acontecer. Paulo não tinha pressa de ver o mar ser acalmado. Paulo não tinha pressa de chegar em terra firme. Paulo tinha certeza que o Senhor iria cumprir a sua promessa em seu coração. Então o tempo da aflição, o tempo da dor, o tempo da angústia, o tempo que os seus olhos testemunhavam, tamanha dificuldade e talvez a incredulidade, com certeza, de 276 pessoas desesperadas e crendo que tudo estaria perdido, ele se acalmava
na certeza que Deus estaria cumprindo as suas promessas. E eu creio que eram dias longos aquele, no navio. Você não conseguia ver a terra, você não conseguia ver o céu, nem de dia, nem de noite, mas Paulo conseguia sentir a presença de Deus e tinha paz no seu coração. Era o único que louvava e glorificava a Deus. Era o único que estava calmo diante de situação tão desesperadora, porque ele acreditava e cria fielmente no cumprimento da promessa de Deus. Isaías 43, versículo 2 também fala algo profundo à igreja. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando as águas começarem a cair sobre a igreja e começarmos a nos sucumbir, a igreja não pode esquecer que Deus está conosco e não são as águas que vão impedir a nossa caminhada. A igreja vai continuar caminhando. A igreja se torna mais forte do que qualquer situação neste mundo que tente impedir a sua caminhada. E o profeta continua dizendo, quando passar pelos rios, eles não o submergirão. E ele vai ao extremo dizendo, quando passar pelo fogo, você não se queimará, e as chamas não o atingirão. São promessas perfeitas e amplas, que fecha o ciclo em nós da esperança, e que traz e acende as convicções, a certeza de que Deus vai cumprir a sua promessa para quando a igreja, e a igreja mesmo que venha passar por turbulências, ela sabe que Deus a está segurando em suas mãos, e que a sua promessa será concretizada no tempo devido. Por isso que nesses dias que estamos iniciando, é necessário nós nos calçarmos destes motivos. Primeiro, da presença de Deus. Segundo, que Deus cumpre a promessa. Nada vai impedir o agir de Deus na sua vida, na vida da igreja neste ano. Por mais que estejamos vivendo turbulências como já vivenciamos, e Deus deu prova contundente que Ele está conosco, que caminha conosco e vai continuar conosco, a igreja precisa continuar crendo e vivendo esta realidade em todo o tempo. Para que não sejamos uns daqueles marinheiros, 276, apavorados, correndo de um lado para o outro, vendo as coisas se perderem e dando tudo como encerrado, tudo quanto perdido, enquanto Deus está falando assim, todos serão poupados. Todos serão poupados. Todas as vidas serão preservadas. Porque na vida dos seres humanos é que Deus quer se manifestar como Deus, e não numa estrutura material como navio. A igreja segue caminhando, mesmo no meio de terríveis tempestades, porque Deus vai cumprir a promessa. As promessas que Ele fez para esta igreja, para o seu povo, para você e para a minha vida, nada neste mundo vai impedir, e que a igreja cresça nessa verdade. Terceiro e último motivo, irmãos, que a igreja segue caminhando mesmo na tempestade. O primeiro motivo é a certeza, ela vai seguir porque ela tem certeza da presença de Deus. Segundo motivo, crê plenamente no cumprimento das promessas de Deus. E o terceiro motivo está no versículo 24, querido, dizendo, Paulo ali, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. O anjo está falando, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, Deus, que bênção, lhe deu todos os que navegam com você. Ou seja, foi um presente que Deus estava dando a Paulo, né? 276 vidas. E qual seria esse motivo pelo qual Paulo prevaleceu ali naquela caminhada em meio à tempestade? Ele também creu na providência de Deus. Crê na presença, crê no cumprimento das promessas e crê na providência de Deus. Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. Deus já estava provendo tudo que era necessário para que esse objetivo seja alcançado. E dando a ele ali algo especial, vidas. Porque aonde Deus está, a vida prevalece. Deus está providenciando coisa para nós, você sabia disso? Se posso até melhorar essa frase, Deus já providenciou o que é necessário para a nossa existência neste ano. Você crê nisso? Mesmo que neste momento da sua vida, da sua existência, você não está assim tão
certo dos objetivos que você vai alcançar. Mas eu quero te dizer que Deus tem providenciado, e Deus é um Deus que vai providenciar todas as coisas necessárias para a sua existência. É por isso que você crê, e você não pode andar ansioso, como a palavra de Deus já nos falou hoje no Sermão do Monte. Com o que vai haver de vestir, comer ou beber? Deus é Deus da providência. E Paulo, quando tem esta palavra de Deus, não temas, e importa que você chega lá a César. Então ele traz no seu coração, opa, todos os caminhos, todas as soluções, Deus já providenciou. Basta que eu acalme o meu coração, descanse no Senhor, creia nesta palavra, e as coisas vão acontecer a critério de Deus, no tempo de Deus, da forma de Deus aos nossos corações. Deus estava dizendo, Paulo, eu providenciei a tua viagem aqui, e tudo quanto aconteceu vai te conduzir ao seu destino, ao imperador de Roma. E você, Paulo, está debaixo da minha vontade. Isso é providência de Deus. A minha vontade prevalece, mesmo que eu permiti tamanhas turbulências nessa viagem, mas eu estou providenciando novos mares, novos ventos, novos dias, para que você atinja o seu objetivo. Meus irmãos, o mais importante para a igreja não é vencer uma batalha ou duas batalhas. O mais importante para a igreja é vencer a guerra. O mais importante para você, querido, não é vencer todas as batalhas que porventura vieram. Algumas vão nos atingir, algumas vão causar alguns danos. Mas você vai sobreviver a essas batalhas e vai ressurgir na graça e na bondade e na misericórdia de Deus, a ponto de no final você dizer, eu venci, foi a guerra, e as batalhas me trouxeram ensinamentos para que eu pudesse crer que Deus é o Deus da providência. Muitos vão olhar para você, e quem sabe para nós, e vão dizer, onde está o seu Deus? Diante de tantas dificuldades que porventura possamos vivenciar, diante de tantas dores que porventura possa vir sobre nós, diante de tantas ameaças que possam causar algumas incertezas em nossos corações, mas nós sabemos que quando chegarmos lá no final, nós vamos celebrar a vitória de toda a guerra, de todas as batalhas. Porque Deus continua conosco. A Bíblia afirma que Deus criou todas as coisas. A Bíblia afirma que Ele sustenta toda a sua criação. Se você olhar em Colossenses 1,17, Hebreus 1,3, Neemias 9,6, você vai ver toda essa confirmação bíblica de que Deus sustenta, de que Deus cria todas as coisas que Ele fez. Ele é quem governa todo o universo, é Ele que governa as nações, é Ele que governa os próprios indivíduos, como a minha vida e a sua vida, é Ele que governa toda a natureza, tudo o que Ele fez. Nós vamos ver isso em vários textos, 1 Samuel 2,6,9, Salmo 47,7. Daniel e Isaías também diz essa verdade para nós. Nem mesmo a liberdade de suas criaturas está à parte do seu governo, conforme Provérbios 16, 1-9, 21-9. Mesmo que nós possamos em algum momento ter as nossas liberdades naturais deste mundo, a nossa própria liberdade está sob o controle de Deus. Isso é soberania. Isso é providência de Deus. Deus só pode prover o que é necessário para nós, se Ele tiver controle de todas as coisas. Nada foge do domínio das mãos de Deus. E a doutrina da providência de Deus é um grande conforto para você, para mim, para os redimidos, para a igreja. É conforto para nós, de sabermos que Deus tem o controle de todas as coisas. É o Deus que está providenciando todas as coisas para nós. É a certeza de que nada poderá frustrar os planos daquele que nos chamou, daqueles que nos salvou, conforme Jó 42:2. Nós podemos descansar sabendo que somos sustentados pelas mãos de Deus e o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Isso traz paz para mim. Isso traz convicção, traz certeza. E me alimenta e me fortalece para enfrentar os dias de dificuldades. É um Deus que nos dá certeza e sabe que os planos deles não podem ser frustrados. Isso me faz descansar, sabendo que o meu amanhã já está preparado por Deus. Então que o dia hoje possa ficar nublado, tempestivo, mas eu sei que Deus está controlando todos os raios, todas as gotas de águas que caem no meio da tempestade.
Ele sabe quantos milímetros de águas vão cair. E Ele sabe com que força as tribulações virão sobre nós. E Ele será sempre aquele escudo que nos protege. E será sempre aquela mão que estará providenciando tudo que é necessário para suportarmos os dias difíceis. Por isso que eu confirmo e creio e vejo essa verdade em nosso meio, que a igreja segue caminhando. Você, meu irmão, você redimido pelo Senhor, você segue caminhando em meio à tempestade, mesmo que você se encontre já no meio dela, ou que você venha encontrar alguma dificuldade. Creia que o Senhor tem o controle de todas as coisas, e em breve você vai romper, e quando você romper a tempestade, você vai ver o céu azul, uma brisa agradável diante de ti, e quando você olhar para trás, você vai ver o tamanho da tempestade que Deus fez com que você vencesse. É assim que eu quero caminhar neste ano de 2022. Primeiro, mesmo que as tempestades venham sobre nós, eu creio que Deus vai estar comigo. Creio que Deus vai continuar com esta igreja. E pela fé eu creio que vai continuar com a sua vida. Mesmo que as tempestades estejam sobre nós, eu creio que nós vamos continuar caminhando. Porque eu creio que um Deus que vai cumprir a sua promessa, aquilo que Ele prometeu à igreja, há de acontecer. A igreja há de prevalecer, a igreja há de vencer. E nós somos a igreja do Deus vivo. E eu creio que a igreja vai continuar caminhando, mesmo na tempestade. Porque eu creio que Deus é o Deus da providência. Tem um controle da natureza, tem um controle da humanidade, dos reinos, tem um controle de todas as coisas, e todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, estará à sua disposição, tanto antes da tempestade, no meio da tempestade e pós-tempestade. Todas as coisas que cooperam para o nosso bem, será verdadeiramente lançada sobre nós, para que Deus seja glorificado, para que a igreja continue sendo gloriosa e vitoriosa, para que nós possamos prosseguir caminhando até a volta do Senhor. Todas essas tribulações, irmãos, que já vieram e aquelas que poderão vir, está no controle de Deus. E é por isso que a igreja segue caminhando. E eu encerro, queridos, com 2 textos. O Salmo 34, versículo 10, uma poesia tremenda que vai ilustrar para nós como que Deus atua sobre nós. Olha que benção, olha que poesia, olha que singeleza, mas olha que verdade tremenda, olha que algo poderoso. Vamos ler, igreja, todos juntos? Vamos colocar em pé? Vamos ler? Enche o seu pulmão, abre o seu coração agora. Que venha 2022 com as suas tempestades. Mas perceba uma coisa, a minha oração é que não aconteça tempestade, tá? Mas se porventura vier ou já estiver por aí, leia assim, todos juntos? Os leãozinhos sofrem necessidade e... Porém... Com mais força, Porém, eu sou um leãozinho, você também é? Então, em algum momento da nossa caminhada, nós vamos sofrer por algumas necessidades. Podemos até chegar no absurdo de ter extremas necessidades como fome. Porém, os que buscam o Senhor, essa palavra vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Creia nisso, vamos ler junto. Mas aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Então, bem nenhum também lhe faltará esta igreja, se ela continuar o quê? Buscando no Senhor. Ela é um leãozinho do Senhor. As suas necessidades serão supridas, porque existe a presença de Deus, existe o cumprimento da promessa de Deus, e existe a providência de Deus direcionada a nós. Fique em pé mais um pouquinho, presta atenção no próximo texto, João 17:15. João 17:15. Deus tem um presente para você através de Jesus. Vamos lá, igreja. João 17:15. Não peço... E sim, o que aconteceu com Paulo? Ele foi retirado do mundo? Não, ele foi guardado
de todo o mal. Então a igreja segue caminhando, mesmo na tempestade, porque alguém está intercedendo pela própria igreja. Muitas vezes nós intercedemos um pelos outros, mas existe alguém que intercede por nós. Jesus, João 17,15, Senhor, meu Pai, não quero que a igreja saia, mesmo que as turbulências estejam grandes, mesmo que o mar esteja revolto, mesmo que as perseguições sejam extremamente intensas, mesmo que a dor seja quase insuportável, Senhor, ela não pode sair do mundo. É promessa, isso será cumprido, é a promessa da sua presença, é a intercessão plena e perfeita do Filho de Deus, por mim e por você, ó igreja! Qual é a vontade de Deus? Qual é o presente de Jesus para a igreja, ainda em vida nessa terra? Que o mal não nos atinja. Vai passar pertinho, vai fazer você ficar arrepiado, mas não vai te atingir. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. A igreja em 2022, em meio às tempestades, ela continua caminhando, porque a presença de Deus, a promessa de Deus, a providência de Deus, e ela está protegida, guardada por Deus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus.